Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora que o Lula vai jogar dinheiro em propaganda pós-eleição para diminuir o pessimismo popular com a economia. Não, vai ter muita propaganda que a economia tá boa, os preços vão continuar subindo, mas vai ter propaganda dizendo que os preços estão caindo e coisa e tal, olha que maravilha e não sei o que lá. Olha só, é o que eu falo para vocês, tá? Quando o seu inimigo está errando, você não deve evitar o erro dele. Deixa errar. Isso, Lula, continue, faça muita propaganda, faça no YouTube. Quem sabe eu não ganho um dinheirinho com isso, né? Passa umas propagandas suas dizendo: esse governo é maravilhoso, é fenomenal, olha como os preços estão caindo, olha só as pessoas fazendo churrasco com picanha e cerveja no final de semana, né? E boa sorte, Lula, porque as pessoas vão no supermercado ver o preço mais caro da picanha e não vai resolver problema nenhum. Mas vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui mostra um erro fundamental do Lula, que é um erro que ele continua cometendo e que vai continuar arrastando ele para a lama, o que é positivo, né? Essa notícia foi sugerida por Pauta Enorme e Firme. Quando cheguei já estava assim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O Lula está preso na armadilha de que tá tudo bem com a economia, tá tudo bem, mas o povo não entende. A gente já viu vários manchetes de jornal nesse sentido, né? Por exemplo, eu já fiz um vídeo com essa manchete aqui do UOL, né? Por que a melhora dos índices econômicos não é percebida pelos brasileiros? O que existe de errado com os brasileiros? Tá tudo indo bem, só que os brasileiros não percebem, né? Olha só os índices que o IBGE faz, os índices que o Postman lá martela na planilha dele lá. Como é que os índices estão lindos, mas o brasileiro não percebe? E eu expliquei na época, é porque os índices são falsos. Os índices são martelados pelo Postman lá no IBGE. Todo mundo sabe, a esquerda adora fazer isso. A esquerda sempre fez isso. A Dilma fazia isso o tempo todo no governo dela. Inventava índices positivos e coisa e tal. E a imprensa, por algum motivo, quando o índice é positivo em governo de esquerda, eles acreditam piamente. Não porque com certeza e não sei o que lá. E mesmo quando é negativo o índice no governo Lula, né, a Miriam Leitão vai falar para você que não, mas veja o lado positivo, não sei o que lá e coisa e tal. Então, ou seja, o Lula está preso nessa ilusão de que o problema é que a economia melhorou, mas a população não percebe isso. O que está faltando? Comunicação. Temos que falar para o povo que a economia está bem e coisa e tal, mostrar os índices. E o problema não é esse, a gente sabe que o problema não é esse. O problema é que o povo não come índice do IBGE, o povo come carne. E aí quando vai lá no supermercado, a carne subiu, todos os cortes de carne subiram, né? Lembra que no início de 2023 chegou a ter uma queda no preço da carne e eu avisei para vocês que isso era temporário, que a carne ia voltar a subir? Pois é, a carne voltou a subir e está subindo cada vez mais forte. Por que a carne caiu em 2023? Eu expliquei para vocês. Lá em 2020, quando teve a pandemia, começou a faltar carne, então subiu o preço da carne. Isso incentivou muitos pecuaristas a aumentarem o plantel, né, a comprarem mais bezerros para engordar mais bezerro para vender carne, porque o preço da carne estava alto, né? Lembra? Quando o preço da carne sobe, isso é um sinal para o mercado de que tá faltando carne. Então tem que produzir mais. Só que do processo de você começar a comprar um bezerro para engordar ele, coisa e tal, isso leva uns 2 anos, né? E o que está acontecendo, o que aconteceu em 2023, a queda do preço da carne em 2023, foi justamente porque esse rebanho de 2020 amadureceu em 2023. Aí o que aconteceu? Tinha excesso de carne, tinha mais boi gordo, mais carne sendo produzida do que realmente a demanda, aí o preço caiu. Não foi nada que o Lula tenha feito, até porque o Lula não fez nada de positivo para a carne cair, né, em 2023, mas ele usou isso como desculpa, ele falou, não, tá vendo, eu prometi picanha mais baixa, a picanha tá mais baixa, e eu avisei para vocês, vamos esperar, porque isso aí foi justamente o fato de ter havido um excesso de produção em 2020, vai fazer com que o efeito contrário aconteça logo em seguida, né? Ou seja, agora, como já acabou esse efeito, né, como o preço da carne já normalizou, o valor subiu de novo, né? E aí subiu acompanhando a inflação de todos os outros alimentos também. A Globo Rural explica aqui por que aumentou o preço da carne e basicamente é porque tem menos produção. Diminuiu a produção, exatamente o que eu mencionei para vocês. Na verdade, o que aconteceu foi que ano passado teve um surto de produção devido a esse efeito deslocado lá de 2020, né, da época da pandemia, aquele problema todo da pandemia, coisa e tal.
Enfim, o problema do Lula é esse, é que o Lula quer vender coisas positivas, ele tem um monte de índices positivos, não porque o PIB está subindo e não sei o que lá, não sei o que lá, mas conversa com os comerciantes, está todo mundo dizendo que está falindo, que a economia está uma merda, que ninguém está vendendo nada, que ninguém está comprando nada, e como é que você faz? Ou seja, você tem os índices do IBGE que são maravilhosos, mas na prática as coisas estão ruins, né? E é esse o grande problema do Lula. O Lula quer vender uma coisa, ele acha que o problema é falta de comunicação, mas não é. O problema é a merda mesmo que ele está fazendo. Ele está fazendo merda na economia, né? Então esse é o problema do Lula. Já dizia um amigo meu publicitário que é o seguinte: publicidade é fundamental, realmente propaganda faz uma diferença enorme, mas não tem propaganda que consiga manter um produto ruim. Produto ruim, você pode até fazer propaganda dele, pode até vender bem no início, porque né, o pessoal é meio enganado, né? Vê a propaganda, acha que é uma maravilha, aí compra o produto, só que aí quando vê que o produto é uma bosta, meu amigo, não tem propaganda que resolva. E lembra, o produto, no caso, é a política econômica do Lula, que é mais velha que a minha avó. A política econômica do Lula é de 1950, é comunismo, né? É socialismo, é controle total do Estado da economia. É isso que o Lula prega, ele vai nesse sentido. Não, eu sei que ele não consegue impor o comunismo no Brasil nos moldes soviéticos e coisa e tal, felizmente ele não consegue, porque eu tenho certeza que se ele conseguisse ele faria, tá? O que ele quer é isso. Ele vai nesse sentido, né? Então, o problema é que é um produto ruim. Aí o Lula fica tentando vender essa coisa como se fosse um produto bom e não tem jeito, meu amigo. O público pode ter comprado essa ideia que era um produto bom lá em 2003, quando foi o primeiro governo Lula, porque o pessoal juntou o boom das commodities, que tinha muito dinheiro no Brasil, o governo brasileiro jogando dinheiro como se não tivesse amanhã, e no final das contas o pessoal entrou nessa, comprou um monte de coisa, realmente deu um boom na economia, só que depois, voo de galinha, caiu tudo mais adiante. Por quê? Porque Estado não melhora a economia. O Estado só consegue melhorar a economia saindo dela, diminuindo imposto, diminuindo interferência, diminuindo regulamentação, né? E isso o Lula nunca vai fazer, o Lula só consegue piorar a economia. Então, tirando essa propaganda enganosa que o Lula fez no primeiro mandato dele, agora ninguém mais cai nessa propaganda. Todo mundo sabe que o governo Lula é um governo destinado ao fracasso, né? Quando é que vai ser o fracasso? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Vai ser 2027? Não sei, mas que vai chegar lá, vai chegar no fracasso, vai chegar, né? Então, esse é o problema. Tomara que o Lula continue errando dessa forma, porque olha o que o pessoal está colocando aqui, não só no ponto de vista micro, né, dos consumidores comprando coisas, vendo que os preços estão mais caros, mas também em sinais mais amplos, né? Por exemplo, aqui, ó, os economistas estão colocando aqui, os grandes investidores, que os sinais ambíguos do Lula trazem prejuízo à economia. O Lula fala muito em cortar custos e não sei o que lá, mas no final das contas, as medidas que saem é só aumento de imposto, nada além disso. Fala muito que o arcabouço fiscal é bom e coisa e tal, mas só palavra. No final das contas, você vai ver o governo gasta cada vez mais, e o pior, né? O pessoal já percebeu que o governo Lula está gastando muito, gastou muito esse ano, que foi ano eleitoral. Ano que vem pode ser que tenha uma folga, porque né, 2025 não é ano eleitoral, mas vai chegar 2026, meu amigo, adivinha, o governo Lula vai estar no desespero, vai sair torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí o pessoal já está se antecipando a isso, né? Se eu vou ter um prejuízo enorme aqui no Brasil em 2026, é melhor eu tirar o meu dinheiro agora, enquanto eu ainda estou podendo tirar o dinheiro, né? Aqui, ó, fuga de dólares, a manchete da Gazeta aqui, falando justamente porque, apesar da classificação de risco da Moody's, né? Vocês lembram, a Moody's ela elevou a classificação de risco do Brasil, ou seja, melhorou a situação, né? E eu falei para vocês que era estranho isso, porque no final das contas ela elevou essa categoria elogiando só medidas do Bolsonaro e do Temer. Nenhuma medida do Lula foi elogiada. Ao contrário, as medidas do Lula foram criticadas. Mas ela elevou a nota no Brasil. Eu achei ótimo, tá? Porque eu estou viajando agora no final do ano. Vocês sabem, eu vou para a Ucrânia e depois vou para Israel, né? Então eu precisava comprar dólar para viagem. É sempre bom você ter dólar para viagem. Então eu aproveitei, já comprei meus dólares tudo. E foi bom ter comprado nessa quedazinha que teve depois da classificação de risco do Moody's, porque agora já está subindo de novo. Já está explodindo, já estão falando em dólar a 6 de novo, né? Então já me dei bem, já comprei meus dólares aí na faixa dos 5,60, 5,70. Excelente, agora vai chegar a 6, problema nenhum para mim, né? Já vou estar lá fora. Enfim, por que aconteceu isso, né? Só que teve um otimismo no primeiro momento, mas todo mundo percebeu que é totalmente sem sentido essa elevação da nota, né? Então o pessoal não embarcou nessa história da Moody's, né? E aqui, ó, o governo continua com o mesmo esquema de inventar dinheiro, que o governo tira da cartola 16 bilhões de imposto para reforçar o caixa ano que vem.
havia uma medida que os bancos poderiam compensar a inadimplência, né? Não precisariam pagar imposto sobre inadimplência. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil tem isso, tá? Se você vender um produto para alguém, a pessoa não te pagou, te deu calote, você tem que pagar um imposto em cima disso daí, tá? Ou seja, você não só tomou prejuízo do seu cliente não te pagar, como você tem que pagar para o governo também. O governo não quer nem saber, o governo não tem risco, não, ele tem que pagar um imposto em cima disso. Acho um absurdo isso, né? Mas, enfim, no caso dos bancos, havia um acordo feito lá em 2022 que, para facilitar, para baixar os juros dos bancos nos empréstimos, os bancos não precisariam pagar o imposto sobre o calote tomado, né? Então aquele dinheiro que o banco não recebeu, ele não precisa pagar imposto sobre aquilo. E aí o Lula adiou isso de 2025 para 2026 para ganhar 16 bilhões, ou seja, o Lula aumentou os impostos sobre os bancos. E lembra aquilo que eu falo para vocês, o pessoal fala assim, não, banco tem que se fuder mesmo, não sei o que lá. Gente, o banco vai repassar isso para você que é cliente. Quem paga o imposto do banco é o cliente do banco, é você que tem conta em banco que vai pagar esses 16 bilhões aqui. Sou eu, é você, é todo mundo que tem banco no Brasil, que tem conta em banco no Brasil, que é cliente de banco, que vai pagar essa diferença aqui. Não tem esse negócio. A empresa não tira dinheiro do nada. Se a empresa começa a perder dinheiro, ela falha, ela quebra, né? Então a única alternativa que ela tem é repassar esse custo para o cliente dela. E é o que fazem todos os bancos, né? Então, ou seja, o Lula tirou esses 16 milhões de você que tem conta em banco, de mim que tenho conta em banco, de todo mundo que tem conta em banco no final das contas, né? E é isso que o Lula tem feito. Na hora de cortar despesa, aqui, ó, Tebet diz que tem 30 medidas de revisão de gastos, mas não fala quais são. Por que ela não fala quais são? Porque ela sabe que o Lula não vai aceitar, porra. O Lula não quer cortar gasto de nada. O Lula quer só maior, governo maior, tem que ter mais gastos para estimular tudo, né? E o pessoal aqui já está colocando, política econômica crível demanda mais que palavras, porque tudo que tem até agora é um monte de palavra do governo prometendo que vai atender o déficit fiscal, que não vai ter déficit, que vai ser déficit zero esse ano. Já todo mundo está vendo que não vai ter déficit zero esse ano, que não existe essa possibilidade. Ano que vem também não vai ter, ou seja, todo mundo está percebendo aquilo que a gente falou desde o início aqui. Eu falei, ó, o arcabouço fiscal é uma piada de mau gosto. Não tem nada que proíba o governo de gastar mais naquele arcabouço fiscal. É uma lorota, né? A gente chama de calabouço fiscal. Não, tem um piso, não tem um teto de gastos, tem um piso de gastos. Olha que coisa mais idiota, né? Enfim, então o que está acontecendo é isso, né? Não adianta o governo Lula fazer propaganda da economia, porque, meu amigo, a realidade desbarata qualquer propaganda enganosa que ele faça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.